Olá, pessoal. Para o nosso PowerCast de hoje, trouxe duas amigas, colegas e atletas muito especiais para mim. Uma é professora e atleta do fisiculturismo, a Juliana Kisner, que tem 35 anos de idade, formação em educação física pela URGS, bicampeã gaúcha de fisiculturismo na modalidade Body Fitness, atua há mais de 10 anos como personal trainer e desde já, quando criança, vivia como atleta de ginástica. Essa é a nossa querida Juliana Kisner. Aqui do outro lado, a também professora e atleta Débora Maciel. Atleta competidora do powerlifting, strongman, meso wrestling e também do jiu-jitsu. Detém mais de 30 títulos de primeiros lugares e alguns de segundo. Porém, em toda a competição que ela participou, ela alcançou o pódio. Participou de programas de televisão como Legendários, puxando uma van cheia de pessoas, e mais um programa, né, Débora? Qual foi? Foi Astros. Foi Astro também do SBT. Do SBT. Atleta, como eu falei, do jiu-jitsu, competiu e foi campeã na faixa roxa e na marrom. Atualmente é faixa preta e na branca, marrom, na branca, azul, roxa, marrom. Preta ainda não competi, mas esse ano vai. Mas contei hoje a faixa preta, né? Preta. É graduada na faixa preta de jiu-jitsu e árbitra de jiu-jitsu. Professora de Gil, de musculação, e formanda em educação física. Essas são as duas parceiras que eu tenho hoje aí para o nosso PowerCast. Vamos começar com uma perguntinha bem básica para vocês se apresentarem e já falarem um pouquinho como foi o início de vocês na musculação e nas competições. Pode ser, Ju. Então tá. O meu início na musculação, assim como acho que muitas mulheres que fizeram musculação há uns 10 anos atrás, as academias eram bem mais vazias no âmbito assim, de pessoas idosas e também de mulheres. E aí, hoje em dia, a gente sabe que a musculação ela é importante em todas as idades. Inclusive, agora a gente está vendo uma nova geração, que são os jovens de menos de 20 anos, que também estão chegando para a sala de musculação, assim como as mulheres, e os idosos já ganharam seu espaço, né? Agora está sendo a vez dos jovens, e esse movimento eu acompanho muito feliz, porque eu também já passei por isso, de ir para a sala de musculação e ser novidade ali, porque sempre foi um ambiente mais dos homens, masculino, assim, e a mulherada nas salas de ginásticas, ou na parte de cardio, assim, esteiras, transporte. E agora, acompanhando esse movimento dos jovens, eu também fico muito feliz, que eu lembro que há 10, 15 anos atrás, a minha entrada para a musculação foi assim, foi devagar e sendo mal vista por muitos, assim, até na família também assim, estranhavam de eu querer fazer musculação e sempre relacionando com, talvez, o uso de anabolizantes, ou com coisas que não fossem negativas, e quando, na verdade, a gente só tem benefícios quando a gente faz musculação. Quando bem orientada é melhor ainda, mas até mesmo as pessoas que fazem sem personal, elas têm muito resultado para a saúde física e mental, e eu sempre incentivo para que todas façam, mesmo com acompanhamento ou sem acompanhamento, e comecem a buscar aprimorar assim, os movimentos e exercícios, né? Maravilha. Bom, Débora. Meu início foi meio ao contrário, eu comecei no jiu-jitsu. Um dia eu estava indo tomar um chimarrão com uns amigos, eu estava indo sozinha numa praça tomar um chimarrão e encontrei uns amigos. E aí os meus amigos me perguntaram onde é que você está indo. Eu disse, estou indo numa praça. Aí eles falaram, que praça, guria? Vamos lá treinar um jiu-jitsu com a gente. Fui. Me apaixonei, só que daí no dia, na época eu tinha um namorado muito ciumento, não deixava eu treinar. Aí eu, aí passou um tempo, nós brigamos. A primeira coisa que eu fiz, o que foi? Coisa. Me inscrever no jiu-jitsu. Aí passou um tempo, aí eu trabalhei em algumas coisas, e um dia eu trabalhava no Banrisul com um cargo de confiança no setor de férias.
E aí eu pensava só em treino. Eu digo, não, alguma coisa na minha vida tá errada, né? Tem que fazer sentido para mim. Alguma coisa. Eu disse, não, se eu gosto de treino, vou começar a estudar educação física, porque eu tenho que fazer alguma coisa com treino na minha vida. Aí comecei. No primeiro semestre, encontrei um amigo do Gil, que eu não vi há tempos, e meu amigo disse assim, eu procurando emprego, querendo um emprego na área. Só que estava no primeiro semestre, como é que tu vai trabalhar? Aí o meu amigo, não, tem um amigo meu que está precisando de alguém para trabalhar, vou te indicar. Eu disse, nossa, era o Joel da Extrema Força. Daí larguei meu currículo lá, falei que estava no início, né, e tal. Demorou uns 3 meses, ele me chamou. Aí cheguei na academia lá, me apresentei, ele disse, tá, tu começa amanhã. Aí cheguei no outro dia, nunca tinha trabalhado, era do jiu-jitsu, não entendia muita coisa de musculação, me deixou sozinha numa academia de 2 pisos. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu comecei a catar as fichas, olhava os mais fortinhos, né? Aí dizia, não, os mais fortinhos, eu vou passar esse tipo de treino aqui. Já copiava os treinos mais magrinhos, olhava ali, eu disse, não, vou passar esse tipo de treino aqui. Sim. E aí fui aprendendo, aí competi algumas vezes por ele. Nunca imaginei competir, eu agachava, acho que com 10 quilos quando eu cheguei lá, levou 1 ano, comecei a agachar com uns 170. Mas aí demorou um tempo até eu progredir as cargas, até eu te conhecer, né? Perfeito. Basicamente, ótimo. Esse né? foi o início das meninas. Então, já que tu tá falando sobre competição, Débora, vai outra pergunta para ti. Eu sei que tu compete levantamento de peso, no MES, no Strong Woman, e também tua grande paixão é o jiu-jitsu. Como é conciliar isso tudo e se em algum momento um atrapalha o outro? Isso requer tu conciliar esses esportes. Todo mundo fala assim, para te ser bom em alguma coisa, você tem que fazer só alguma coisa. Eu demorei algum tempo para eu entender e parar de me cobrar, entendeu? Tinha um tempo que eu queria competir, me foquei no levantamento de peso, e aí tive bons resultados. Hoje, até competindo, nós conseguimos um outro título de campeão mundial, mas as minhas cargas não progrediram porque o meu foco está mais para o jiu-jitsu realmente. Mas eu demorei um tempo para conseguir conciliar treinar força com treinar jiu-jitsu. Então eu adaptei o meu corpo, tudo é individualidade, né, da pessoa. Mas é possível. É possível, com certeza. Perfeito. Com certeza é possível e demora um tempo para te... E com pessoas que têm um conhecimento, fica bem fácil depois. Maravilha. Não é fácil, mas é simples, digamos. Dá para ser feito. Ju, eu sei que você está com um projeto muito bacana, que vai iniciar agora em setembro, mês que vem, chamado Atleta Musa. A minha pergunta é, esse projeto é dedicado apenas a atletas ou para o público geral, ou mulheres? Esse projeto, geral. Atleta Musa, ele é dedicado para todas as mulheres que querem iniciar uma vida, uma rotina fitness. Para aquelas mulheres que acham que é uma coisa muito distante, como eu já pensei um dia, que isso é muito distante da minha realidade, agora vai ser um momento de começar a se engajar nessa vida do fitness comigo na parte dos treinos e com a nutricionista Graciana na parte da alimentação, porque a gente acredita que a gente não consegue entrar nesse estilo fazendo só o treino ou só a dieta. A gente precisa da combinação do treino com alimentação saudável para as pessoas terem resultado e resolverem se engajar mesmo. O título Atleta Musa é porque eu chamo praticamente todas as minhas alunas, amigas e mulheres de atleta, porque elas me chamavam de atleta, e aí o termo atleta ele se ampliou para todas as mulheres que gostam, que têm assim, uma afinidade com esse estilo de vida. Não, mas eu fiz questão justamente de ouvir essa resposta, porque quando se fala em atleta, eles pensam que é só para atleta. Não, é para o público geral. Quando tu começou a treinar, tu pensou, já entrou treinando pensando em competir, ou a competir foi uma consequência na tua vida? Não, eu nem imaginava competir, daí eu vim fazer uma entrevista com o Miúdo. Isso. Eu entrevistando ele. O Miúdo é a causa de tudo, então é isso, né? Com certeza. É o culpado das nossas histórias. Eu vim entrevistar ele para o meu trabalho de conclusão de curso, né, do TCC. E aí, no que eu estava entrevistando ele, eu falei que eu tinha muita vontade de competir e tal, só que eu achava que aquele corpo que as meninas ficavam em cima do palco não tinha nada a ver com o meu e eu nunca poderia ficar daquele jeito. Aí ele me explicou e me falou várias vezes que o shape de competição era o shape de competição.
Porque mesmo depois, quando eu comecei a competir, eu ficava muito frustrada de não conseguir manter aquele corpo Sim. para o resto do ano. Daí ele sempre me explicava, não, o shape de competição, aquele corpo é para te ficar no dia. E aí No dia, no máximo uma semana, né? No máximo uma semana, não teria como ficar, não era saudável ficar daquele jeito. Né? Claro, não iria tu engordar restringe muito. o corpo a muitas coisas, né? Eu não sei se seria a palavra certa, restringir. Essa é correto, porque o atleta de competição, você sabe muito bem que as duas competem, não é a pessoa, o indivíduo saudável, né? Exato. Quando ele parte está de pronto competição para é limite, competir, né? ele está no limite de tudo ali. Até nível de treinamento de muitas lesões, né? Porque o corpo está precisando de mais nutrientes, de mais substratos. Então, fica bem lembrado o que a Ju falou, que o atleta fica pronto naquele momento. Tanto é que eu vi muito já estar em melhor condição e, por errarem algum detalhe ou outro, no final, eu perder a forma ou da seguinte forma: no dia não está pronto e 2 dias depois está. Está melhor ainda do que estava. Então, eu já vi detalhe isso de momento. Bem lembrado isso, Ju. Agora tem uma para as duas, que eu anotei aqui. Eu venho da década de 80, onde o esporte, que nem a Ju falou há pouco, era muito masculinizado e as mulheres realmente estavam na sala de ginástica, ginástica aeróbica, ginástica localizada, e depois, hoje em dia, descobriram a musculação, que é na musculação que faz acontecer. E em certos momentos, no ginásio, se veem mais meninas do que meninos. E eu saliento até que quem está hoje mais dedicado aos treinamentos são as meninas. Viu? Não sei se vocês notaram isso. Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte. É um ambiente, era visto como um ambiente masculino, e até hoje tem um preconceito de que a mulher vai ficar masculinizada, perder a feminilidade, coisa que vocês comprovam que não. Mas eu quero escutar um pouquinho de vocês, se vocês já passaram por esse preconceito de alguma forma, e falar aqui para o pessoal que é desinformado nesse quesito, o que realmente acontece. Bom, não sei, quer começar, Ju? Eu vejo que a mulherada tem muito medo de treinar membros superiores, braços, como elas mesmas falam, né? Sim. Eu não quero ficar com o meu braço muito forte. E a gente sabe que o corpo ele vai crescer no máximo umas 3 vezes o tamanho do que ele é. A não ser que a pessoa vai fazer uso de alguma substância, mas não é comum. O comum é que as mulheres fiquem com os braços cada vez mais lindos. E como eu digo sempre às minhas alunas, se vocês vão num casamento ou numa festa de formatura, as pernas a gente só mostra 3 meses do ano, verão. Então, muitas não querem treinar braço ou matam o dia de membros superiores. E, na verdade, é o que a gente mais, pelo menos aqui no Sul, né? No Rio Grande do Sul, é o que a gente mais mostra, são os braços. Vai no casamento, daí elas ficam... escondendo o tchauzinho aqui com as pelancas. A mulherada me para, assim, quando eu estou em festa de casamento e tal, querem botar a mão nos meus braços, porque é bem, no fundo, assim, é um braço fininho e desenhado. Definidinho. E as costas também, daí tu bota um vestido numa festa formal, assim, as pernas não vão enxergar, daí a mulherada quer só treinar a perna, daí... Muitas voltam, prof, tu tem razão. Agora eu quero treinar braço. Aí elas viram a chave, daí só querem treinar braço. Deu, não. Tem que ter um equilíbrio, treinar braço e perna. Quando elas começam a comprovar, eu tenho alunas que estão comigo há mais de 10 anos, logo quando eu comecei, assim, desde 2012. E ela percebeu que quanto mais ela treinava o braço, mais definido ficava. E que daí ela achava assim, não, no dia de braço eu vou fazer cardio, porque eu não quero que cresça meu braço e eu quero emagrecer. E aí o braço ficava uma linguiça, assim, sem forma nenhuma. Daí ela, não, eu quero que marque o braço. Daí agora ela só quer fazer braço. Deu, não, só um pouquinho, tem que fazer perna também. Que agora que ela viu que fica definida, ela só quer fazer braço. Eu já sofri preconceitos porque... Eu já fui nos limites, realmente, né? Então, eu cheguei no limite que eu olhei, um dia tirei uma foto e olhei no espelho e disse assim, nossa, com as minhas amigas numa janta, e disse, não, quem é eu aqui? Né? E o miúdo sempre me orientando também, me falando, daqui para cima
vai piorar. Depois, quando tu ficar mais velha, tu não vai conseguir buscar, entendeu? Então, tem aquele meio que se tu vai além do limite, tu te perde um pouco. Eu me perdi um pouquinho, mas sempre tive pessoas à minha volta que sempre me trouxeram para a realidade, e aí eu fui diminuindo também. Mas eu amo treinar braço. Já ao contrário, eu sou apaixonada. Eu gosto de fazer barra fixa, eu gosto de treinar pesado. Então, para mim, foi o psicológico, foi o mais difícil. O que as pessoas falavam, eu tinha noção. Mas uma época, tanto da minha loucura que eu tava num tempo, eu pensava assim, não, aquela pessoa quer ficar mais forte que eu. Eu pensava assim, tá falando porque quer ficar mais forte que eu. Não. Aí eu disse, não, vou baixar porque não tá mais o parâmetro. Cheguei a 42 braços, né? Então, tipo, hoje eu faço serrote com 36, faço 10 repetições. Sim. Então, se me deixar... Aí, o que eu faço? Eu tento diminuir a carga, botar exercícios mais combinados, porque se eu treinar pesado, vai vir. A minha genética em cima vem mais, então eu tenho que me controlar. Mas eu já sofri, sim, porque eu meio que saí meio do padrão, assim. Então, se a gente for se preocupar, se tu quer competir, são visões diferentes, só finalizando, mas sim, visões diferentes. Tu quer competir, tu tem que estar disposto a pagar o preço que aquilo ali vem. Tem o ônus e bônus, né? Exato. Então, tem o ônus, sim. Se tu for num mundo que não é o teu mundo naquele momento, as pessoas não vão te enxergar como a grande maioria que tá ali. Eu gosto de reggae. Um dia eu tava mega bombadona, gigante, numa festa de reggae, as pessoas me olhando e dizendo, meu Deus, ficava na dúvida se era homem, se era mulher, o que era aquilo ali, entendeu? Sim. Que tava no meio deles. Era eu que tava... Nós estamos falando no extremo, né? Atleta de competição. Aí sim, agora, a musculação tem que treinar. Tem que treinar, porque tu vai ficar velho, o teu colágeno diminui, tudo diminui, o teu bumbum vai cair. Então a musculação vai ser... A gravidade vai agir. Tu não vai conseguir amarrar teu sapato. A única coisa que pode prevenir doenças é a atividade física. Cardíaca, mental, tudo... cura depressão, que é uma doença do século XXI, né? Então, depressão. E a mulherada, que é meu caso, né? Que eu tô com 35 anos. O que a mulherada faz? Deixa de comer carne, que não é... Eu entendo assim, né? Mas eu, por exemplo, parei de comer carne vermelha, mas eu me policio para comer o frango e o peixe, porque a gente sabe que a gente vai perder massa muscular. Muito. E a musculação, então, ela é fundamental, é quase que obrigatória, assim, ó, tipo, a pessoa... Sim. Passou dos 30, seria praticamente obrigatório fazer musculação, porque são as pessoas que mais precisam. Exatamente. Então, é um momento que tu tem que fazer musculação, comer proteínas, para não começar a entrar no processo de sarcopenia, né? Que é exato, que é a perda de massa muscular. Mas aí eu acho que esse trabalho já tem que vir já lá de trás, para não ficar correndo atrás do prejuízo depois, né? Porque... É até a questão cultural, né? Eu costumo dizer, até quando jovem, a gente treina a nível estético, né? Para atrair até o sexo oposto e tal. Mas depois dos 30, 35 e até os 40, a musculação é de suma importância. Muito, exatamente. Mas a gente vê assim perda muscular, perda óssea, perda geral. E a gurizada que está entrando agora de 15 anos tá sendo assim uma entrada bem forte assim de pessoas mais jovens na academia, e os meus alunos que são mais velhos, eles ficam observando aquilo. Ai, prof, não tinha que estar num esporte, eu não sei o que. Eu disse, olha, muitos já estão no esporte e estão, em vez de fazer tênis, futebol, ou não sei o que, eles fazem tênis, musculação e mais outro, né? Para ajudar a prevenir lesões dentro do próprio esporte. E eles estão certos, porque a base de todo esporte é a musculação. Mas se eles ficarem especificamente na musculação, eles estão no esporte. Estão num excelente esporte. Exatamente. Né? Tem o Nuno Cobra, você já deve ter lido aquele livro. O cara fala como era, né, os caras que subiam em árvores. Então, a musculação já vem do tempo pré-histórico já. Sem dúvida. Entendeu? Porque tu caçava, tu pescava. Aí, hoje em dia, a pessoa fica só numa cadeira. E aí o teu corpo foi programado para aquilo ali, para atividade física. E eu ainda defendo uma teoria muito mais ainda. Eu acho que todo ser humano tem que conseguir empurrar o seu peso, puxar e carregar seu peso. Entendeu? Se um dia tu precisar, né, alguma coisa salvar a tua vida, tu não vai conseguir fazer uma barra, não vai conseguir te puxar uma vez. Isso seria o ideal para mim, na minha... Sem falar da saúde mental também, né? Porque hoje eu dou aula para 2 psiquiatras. E elas mesmas falaram que começaram a fazer aula comigo, que elas disseram, Ju, eu odeio fazer exercício, eu odeio me mexer, são pessoas que gostam só de ficar lendo e sentada. Só que em todos os congressos que eu vou, em qualquer lugar do mundo, só se fala a mesma palavra, exercise. Tem que fazer exercício, então, tipo assim, ó, eu tô aqui não porque eu quero e não porque eu gosto, eu tô aqui, assim, por uma questão de saúde, porque o mundo inteiro fala que precisa fazer exercício, o ser humano
precisa fazer exercício. Daí, hoje em dia, até ela gosta mais, assim, ficou bem... Eu acho que a virada de chave é a gente fazer a pessoa gostar, né? E um adendo, nessa época, né, pós-pandemia, mais ainda, né? Foi visto, e olha o que teve de doença mental aí, por causa da falta de atividade. A falta de então, exercício. Mais ainda agora, nesse período pós-pandêmico, aí o pessoal viu que tem que se exercitar, a nível físico, a nível mente e corpo, né? Então, vamos para a próxima. Vocês, como atletas, sabem muito bem que ser um bom atleta é um somatório de dedicação pessoal, disciplina, acompanhamento adequado. E hoje em dia sabemos que o que mais tem é coach, né? O pessoal ganha uma medalhinha, é coach. Qual a importância de escolher um bom treinador, principalmente no início, na opinião de vocês? A minha opinião é... O meu primeiro treinador foi o Miúdo, e não porque eu estou aqui agora, mas ele foi o melhor treinador que eu tive de todos. Depois eu fiz com outras pessoas que são bem famosas aqui também, da nossa região, aqui sul, que já começava a dieta totalmente sem carboidrato, já começava queimando a largada, e eu não conseguia ter um se adaptar sucesso assim. Ao jeito. E o Miúdo sempre teve ele tinha muita experiência nele com os atletas, e isso foi uma coisa que me deu muito diferencial, tanto em mim quanto no meu marido, Fabiano. A gente conseguiu ficar num resultado assim. Muitas pessoas falavam que eu tinha tomado um caminhão de GH, porque eu me lembro, estava linda aquela toda definida, ele arriscada. Também Só que eu nunca tomei GH, não tinha acesso, na época menos ainda, era uma coisa muito surreal para mim, assim, achava muito caro, né? Só que o treinamento aqui com o Miúdo era muito puxado, e eu sempre achava, e eu tinha a mesma mentalidade que vários treinadores que eu conheci, que era... Não, é a química. E o Miúdo dizia, é o treino. Exatamente. É o treino e a dieta. Eu não acreditava muito nele, eu ficava meio desconfiada, assim. E ele dizia, não, é o treino e a dieta. Mas eu fazia, assim, eu sempre fui bem obediente, assim, com meus mestres. Mas ele dizia assim, não, é o treino e a dieta. E eu ficava meio desconfiada. E fui até o fim, fazendo tudo que ele me dizia, comendo tudo. Quando chegou no final, nem eu acreditava no corpo que eu tinha conseguido alcançar, com as orientações assim do Miúdo. Ele fazia eu agachar, passava o sábado inteiro, assim, a tarde inteira agachando. E eu treinei com o Miúdo 5 horas. Eu pensava, meu Deus, eu vou ficar grande, eu vou ficar gigante, tudo que eu estou agachando. Só que com a dieta que a gente estava fazendo, cada vez mais o corpo ia ficando mais definido, comendo, perdendo mais gordura, assim, de forma lenta, assim. Saía do treino exausta, não era com muita carga, porque eu estava comendo pouco, assim. Mas aí eu passava várias tardes, eu vinha treinar e eu vou ficar gigante, a categoria é bem magrinha, eu não vou conseguir e tal. E daí quando chegou no dia, eu pensava, eu achava que eu não tinha conseguido. Daí várias pessoas vinham falar comigo, dizer que eu estava com um corpo incrível. As pessoas me paravam, assim, nas academias, depois do campeonato, assim. Porque realmente, hoje eu olho as fotos, eu nem acredito que eu fiquei com aquele corpo sem tomar GH. E, enfim, como todo mundo tinha dito que eu só conseguiria ficar com aquele corpo tomando, com o treino e com a dieta, como o Mildo dizia. Juliana, é o treino, é a dieta. Ele conseguiu arrumar meu corpo sem dieta. Mas eu fui até o fim e deu certo. Não, o resultado foi tão bom que o maridão está ali do lado. E depois ele veio e fez um trabalho e deu certo também, né? Ficou todo definido também. Eu me lembro dos dois definidaços. O Miúdo sempre entregava os atletas com o mesmo padrão, assim. Uma definição muscular muito forte, massa. O Giovanni também. Então, o Giovanni também. Todos os atletas que subiram, assim, subiram com aquele padrão de atleta que se esforçou, assim, sabe? Que treinou, que fez dieta. Corpo denso, músculo real, não era uma coisa aguada, não era marcado e era denso, até hoje, músculo, né? De treino, né? Esforço mesmo, assim. Bom, e tu, Débora? Bom, tu conseguiu me deixar bem sem dieta, o que eu posso falar, né? Eu fiquei 3 anos tentando subir de peso 170 na barra, não 180 no terra. Eu treinei 4 meses, contigo botei 195. Válido, e os 200 abriu a mão. Faltou um pouquinho. Abriu a mão. Então, tipo assim, foram resultados de uma orientação. Eu acho que também, tu tem muito isso do humano, tu consegue perceber o que a pessoa
pessoa Individual, precisa, né? exatamente, porque tu viu que para mim não ia dar certo tu me cortar toda a comida, tu não ia dar certo, tu tentou Não, até bater, né? tentei. Tentou. Até tentei, mas não teve jeito. Então, assim, a gente conseguiu entrar no entendimento, num trabalho, e eu acho que isso também te amadureceu. E eu testei o miúdo também. Na época eu estudava muito, eu fazia faculdade, eu dizia, não, ele é só old school, não sei o que, agora começou o new school. Aí eu fazia umas perguntas, assim, que eram novidade, ele me dava aula. Eu dizia, putz, aí não vai dar certo, né? Não tem como ganhar. Então, acho que isso de tu te tornar na atualidade, isso aí ajuda bastante para quem acredita no teu trabalho, quem vai trabalhar como atleta contigo. Tu tá sempre te mantendo informado e buscando informações e respeitando a individualidade de cada atleta, que nem a Juliana falou do shape dela. Eu me lembro nos últimos dias, teve um campeonato que eu ajudei ela a treinar, que ela tava sem água, e aí, desesperada, boca seca, assim, ó, e na finaleira, pro corpo ficar bom. O resultado foi campeã, entendeu? Foi. O Giovanni também, então eu acompanhei muito. 2 anos que a gente trabalhou, foi campeão. O processo dos atletas junto contigo, entendeu? Não só a minha preparação, e tanto que as únicas 2 pessoas que me treinaram, que me ajudaram até hoje, foi no início o Joel e depois tu. Se não for pra ti, eu não pergunto pra ninguém, entendeu? Eu faço o que eu já sei, o que eu já me acho. Então eu acho que uma panela onde mais de um cozinheiro mete a mão não dá certo. Não dá, ou tu acredita, ou também. tu acredita ou tu desacredita, então. Pra mim, sempre deu certo. Uma coisa que eu acho muito legal do miúdo é que ele tem, assim, essa visão do treino para mulheres, que eu mesma formada e pós-graduada e tal, eu não tinha essa visão antes de treinar com ele, porque ele sempre dizia que para a mulher daria mais certo, assim, pelo menos que a gente fazia naquela época, uns treinos combinados, assim, de perna, que eu sempre... Os nossos descansos, não tinha intervalo. Os intervalos eram sempre ativos, e aquilo me ajudava, além de eu ganhar massa muscular, eu também queimava muita gordura durante o treino. E ele sempre falou dessa importância, e eu via que para o meu marido, para o Fabiano, o treino era diferente, então ele dividia muito, assim, o treino para homens e para mulheres, porque ele estava comendo mais carboidrato, precisava ganhar mais massa e, teoricamente, para o homem sempre é mais fácil de perder gordura. E o meu treino era um treino para ganhar massa muscular também, mas ele usava aqueles descansos ativos que fazia com que eu queimasse muita gordura, assim, durante o treino, assim, né? Com o treino e com a dieta eu conseguia ficar com o corpo bem legal, afinava bem a cintura, perna ficava boa, os braços também ficava bem definido. Que na realidade, já falei antes, é muito pessoal, né? Pessoa para pessoa e homem para mulher já muda muito. Muito, tudo. Então vocês como treinadoras sabem muito bem disso. Isso, inclusive, eu conversei, hoje foi meu primeira treininho com as meninas lá da Drill, e eu comentei isso. Eu falei, nós mulheres no tatame, eu não sou feminista, eu nem gosto do feminismo, entendeu? Mas a gente tem que respeitar que há diferenças, entendeu? E eu falei, a gente tem que treinar dentro do tatame, a gente tem que treinar 2 vezes mais. Isso é certo, porque a gente sempre vai ser menor e mais fraca, então a gente tem que ser 2 vezes mais técnica. A gente tem que se portar 2 vezes melhor, entendeu? Tem que dar exemplo. Por quê? Tu não pode deixar falha, porque a culpada sempre no tatame, ou aonde for, que nem na musculação quando não tinha. Tu tem que saber te portar e saber o lugar meio que envolver os assuntos da musculação e o Gil. Mas, enfim, então tem que saber a individualidade de cada um. Seja na musculação, a mulher vai ter um treino diferente pela queima de gordura, pelos hormônios diferentes. No tatame, tu também tem que saber que tu é mais frágil, mais fraco, tu vai ter que treinar 2 vezes mais. E não deixe de ser diferente um esporte do outro, né? Não, todos se assemelham, né? Débora, eu te acompanho mais de perto, diariamente, para ser mais exato. E sei que na grande maioria das vezes você acaba não tendo apoio da família. Sim. Muitas vezes nossos familiares não entendem por que gastar tanto dinheiro, tempo, em um esporte que não nos traz premiação em espécie, em valores, dinheiro. Gostaria de que vocês falassem mais sobre isso e o papel da família. Bom, família para mim é primordial, já me desconcerta se algo já não está usando. É a única coisa que tira o meu foco. Mas o apoio deles, para mim, como é que eu vou te dizer? Não é uma coisa que, se meu pai não aprovar, eu não vou fazer aquilo ali. Eu vou fazer melhor para provar para ele que vale a pena. Entendeu? Hoje eles não me apoiam muito assim, em relação a esse... mas eles sabem que é uma coisa que me torna um ser humano melhor. Então, eles me veem felizes. Eles me respeitam, entendeu? Então, para eles, como são muito antigos, entendeu? Não é uma profissão. Educação física não é profissão.
Entendeu? São muito antigos. Aí tu vai falar, o que tu faz lá na academia? Até hoje elas não... Aí agora, em novembro, ela disse que vai começar a treinar comigo. Eu quero só ver. Porque ela nunca respeitou muito. Jiu-jitsu, então, Deus o livre pra minha mãe. Mulher não pode, mulher tem que cozinhar, mulher tem... Sabe? Então, eu fui bem fora da realidade da minha família, assim. Então, pra eles, ficaram meio chocados, assim. Nossa, o que essa guria tá lutando? Uma mulher lutando? Sabe? O que ela quer? Vai lavar uma louça, vai, sabe? E aí, não, eu mostrei que eu posso ganhar meu dinheiro, que eu posso ter uma vida, que eu sou feliz fazendo uma coisa que é fora dos padrões deles, né? Sim. Então, eu acho que eles me vendo feliz já é... E eu trazendo felicidade, quando eu chego com um troféuzinho lá, por mais que não venha dinheiro, mas eles olham e me veem minha felicidade, eu acho que já gera uma felicidade na família, assim. Com certeza. Mas a visão deles com o esporte é que mulher não pode estar ali. Entendeu? Na minha família, eles aprenderam a respeitar muito, assim, o esporte, a musculação, porque eu mudei muito a minha condição financeira. Depois que eu comecei a competir, aumentou assim, bastante o ramo o campo para personal, que daí, claro, não só por ter sido atleta, daí vai aquela parte de tu manter o cliente pela tua postura, pelo teu trabalho, né? Mas que ele abre o campo para atrair os clientes até ti, e isso acontece. Dá visibilidade. A visibilidade. Daí depois vai do profissional também se empenhar para ser um bom profissional, para reter esses alunos, né? Então, como os meus pais perceberam que eles sempre achavam que por eu ter escolhido a minha irmã é advogado, meu irmão é administrador, e acharam que eu ia ser aquela pessoa da família que ia precisar de ajuda, talvez, sei lá, não sei dos pais. Entendi. E é bem ao contrário. Hoje em dia eu ganho bem mais do que todos os meus irmãos, viajo para vários lugares do mundo, estou sempre viajando, aproveito bastante a vida, moro no lugar que eu acho legal, enfim, tudo isso eu conquistei Com a tua profissão. com a minha profissão de educação física, de personal, né? Com a musculação, que é o meu carro forte. Eu não trabalho com outra coisa. Não sou professora de pilates, não sou professora eu sou professora de musculação, né? De personal. Se uma pessoa vem até mim me procurar outro tipo de trabalho, eu indico outro colega, porque eu realmente trabalho com musculação. E eu não vou mudar minha bandeira. Não, e outra, eu acho que tu chegou num patamar que tu pode escolher o público que tu pode dar aula, entendeu? Tu não precisa prostituir o teu trabalho. Exatamente. Tu ficou tão boa no que tu faz que tu te dá o direito de fazer o que te agradar, entendeu? Então, aquele ramo ali te faz bem. Então, eu acho que isso aí, eu acho que é a vitória da profissão, né? Então, eu acho que eu ganhei muito espaço dentro da família, porque eles viram eu dar essa virada de vida, assim, através do meu trabalho e da educação física, né? Show. Bacana. Bem legal mesmo. Ou seja, a família passou a respeitar, mas antes eles não acreditavam, né? Achavam Isso é interessante. que eu ia morrer de fome por ter escolhido a educação física. Aqui é uma questão pessoal minha. Vocês me conhecem há algum tempo, ou há bastante tempo, e sabem que eu sou bastante relutante em falar sobre uso sintético para mulheres, principalmente. Hoje, vejo um uso indiscriminado no público feminino, muitas vezes sem ponderar as consequências futuras que vão acontecer. Na maioria das vezes, irreversíveis. Qual a opinião de vocês sobre isso? O Mildo sempre me orientou. Eu com a cabeça assim de ver muita coisa na internet. Ai, fulana está usando isso, fulana... O Mildo sempre me orientou que era, como eu falei anteriormente, o treino e a dieta. Só que eu pensava que não, que para eu ter aquele abdômen definido, igual eu estava vendo ali várias meninas no palco, era pelo uso do sintético, alguma coisa assim. E a gente sabe que não é isso. Tem muita gente aí tomando um monte de coisa e com a barriga bem gordinha, né? Exato. Se fosse só tomar alguma coisa para ficar com o abdômen definido, era muito fácil, mas não é isso. Realmente é a dedicação diária ali, é o treino, é a dieta, é a constância que vai fazer com que tu alcance o resultado. E se tu tem uma pessoa para te orientar quanto a isso, como o Mildo me orientou, que não era o uso do sintético, porque daí tu quer o abdômen definido, digamos, que era o que eu queria, que eu almejava, né? Não, eu quero meu bumbum durinho, eu quero o abdômen definido, então eu vou tomar. Mas se tu tem uma pessoa com experiência ali te dizendo que não é isso que vai te deixar com o abdômen definido, que não é isso que vai te deixar com o bumbum durinho, que é um trabalho, né, é uma dedicação, é uma constância que vai fazer, uma constância na dieta, né? Não é porque eu comi um negrinho no sábado, eu comi uma pizza, o mundo acabou. Não, comeu a pizza ali, ok, agora no outro dia tu vai fazer tudo certinho, e vai fazer certinho não é, porque às vezes as pessoas
comem uma coisa e se desesperam, pensam que está tudo perdido, daí comem mais ainda. Isso. Bota tudo por E daí água não tem abaixo. mais volta. Mas não, se tu fizer aquela constância, isso que vai te deixar com o abdômen definido. Eu acho muito importante a orientação do profissional de educação física ou do treinador para te orientar o que vai te dar resultado. Exato. E o que não é. Pode ser um facilitador, pode, mas o que vai dar resultado mesmo é o treino e a dieta, né? E a constância, né? Até a pessoa começou a treinar há 2 meses e quer ter o corpo dos sonhos, não, né? isso aí começa... Isso é importante, antes de tu falar, desculpa, é importante salientar, porque a maioria não acredita no treino e na alimentação correta. E pensa que é a química. A química, sim, faz parte, principalmente entre os atletas, mas não é o carro-chefe. O carro-chefe é treinamento e alimentação. Pode falar. Não, que eu iria falar sobre isso. Eu cheguei, Não vai mais, o que eu vou falar. Quando eu cheguei até ti, eu tava nisso de usar, vinha usando coisas erradas, né? Aí tive a tua orientação. Hoje, quem chega a mim, se não for atleta, eu não indico. Ou se não tiver orientação médica. Eu tenho uma aluna que teve que fazer uma reposição, eu tive a possibilidade de acompanhar tudo, mas com orientação médica. Ninguém chega até mim e vai fazer uma coisa que não tem orientação, ou se não for atleta. Eu acho que não tem necessidade. Se quer ficar gostosa, tu consegue com dieta e treino. É o teu objetivo. Vai competir, beleza. Então a gente vai fazer exames, aí a gente vai passar para outro plano. Já não é mais aquilo ali. Tu quer saúde, tu quer ficar bonita, tu quer ficar gostosa, tu quer amarrar teu sapato até a terceira idade ou depois, então a gente vai buscar saúde. A saúde não liga uma coisa com a outra. É importante a gente falar que não só para quem busca a parte também física, que como eu falei agora do shape, mas obviamente as mulheres, eu tenho alunas que estão na menopausa e ela vai procurar o endócrino dela e vai dizer, olha, tu vai fazer... Exato, tu vai trabalha em equilibrar os teus conjunto, né? hormônios, mas isso não tem nada a ver com o profissional de educação física, né? Tu vai trabalhar em conjunto com o cara, tu vai facilitar todos. O endócrino, Nutri, médico. tudo precisa trabalhar junto. Que nem a pessoa teve uma lesão lá, o físio precisa trabalhar junto com o educador físico. Tu entendeu? Então, tudo tem que ter uma informação com o outro para fazer um trabalho bonito, para fazer um trabalho real. Então, se a pessoa foi lá no médico, foi no endócrino, voltou, ele me receitou isso, tá, então a gente vai mudar a tua alimentação, o Nutri vai fazer alguma coisa, a gente vai mudar os treinos, porque o treino já muda também, quando tu tá com hormônio, a tua recuperação é melhor, entendeu? Então, eu acho que não é da conta do professor de educação física Nunca. essa parte hormonal. Jamais. A pessoa tem que procurar um endócrino, tem que fazer exames, tem que ver o que precisa, tem que fazer um acompanhamento, né? Não tem trabalho como em a gente conjunto. lidar com isso, assim, ainda mais no olho, assim, né? Sem examinar, sem medir, sem mensurar. no mínimo tu precisa ver os exames para ver se nós a pessoa... três concordamos com isso que a Ju está falando. Precisa, sim, procurar endócrino, quem precisa. Agora, a maioria não precisa. E para ter um bom físico de praia, físico para o dia a dia, para ir para uma festa, não precisa usar químicas mais fortes. Isso eu acho que Modelo de cueca box, é de não suma precisa. importância de ser dito, porque controlando a alimentação saudável, tendo constância no treino, tu vai atingir um físico, Mas um corpo também adequado. o que a gente vê bastante também, a pessoa diz assim, não, tô fazendo dieta, meu treino, não sei o quê, só que chega no final de semana, bebe, que é um Opala. Bota o trabalho todo fora. Exato. Pô, daí o cara quer Que chegar... nem Opala, agora agora tu te entregou a idade, né? Vamos abafar o caso. Depois ela não queria falar a idade. O cara daí agora, come ali grãozinho, não sei o que, daí no final de semana é kit, não sei o que lá, e aí, pô, daí é o personal que não tá dando Voltando resultado. ao Opala, eu nem lembro desse carro. Sério, é porque tu é muito novinho, né? Tu é muito novinho. O Opala se entregou a idade Quer enganar agora. as pessoas, a gente vê que é um negócio honesto, a gente tá sendo sincera. Entregou né? E aí total tu... a idade, velho. A mulherada Tu quer enganar às vezes as fala pessoas. que, não, prof, eu tô só no frango com a salada e não tô emagrecendo. E tu vê que aquilo não é verdade. A gente sabe. Mesmo porque não seria só, né? Não, eu conheço salada. assim, só de olhar, porque eu já fiquei no frango e na rodelinha Eu de tenho uma abacaxi, história né? muito boa sobre isso.
isso. E aí eu ficava fraca nos treinos. É notável quando uma pessoa tá fazendo dieta, tá pesado. Tu até ri menos, assim, quando... Óbvio. Sério, E aí a Não- pessoa chega toda não tem sorridente, energia. chega toda sorridente na academia e quer dizer que tá comendo só frango com salada. Não, Vai, sério, eu não passei cola. por isso aí com o Mildo. Uma vez ele foi fazer uma dieta pra mim e tal, e aí tava cortando tudo, né? Tava diminuindo tudo. E aí um dia antes ele me falou, amanhã a gente vai agachar, pode comer um pouquinho mais. Aí minhas amigas me ligaram e tinha aberto um negócio do Bibis ali do lado do Iguatemi, Olha. que era que tu botava os copinhos Ah, assim e sim. saía os Bibis, sabe? Bah. Aí eu, minhas amigas todas pegando e eu aqui olhando aquilo assim, tipo... Olhando até o momento, né? Daí quando Ah. elas pegaram um cafezinho, eu disse assim, não, o Mildo não vai saber. Fui lá e peguei um pouquinho de O cada... Mildo não vai saber. O Comi, importante é tu cheguei saber. no treino de agachamento, é hoje, hein, Mildo? Quando vê 80 quilos, o Mildo só me olhou assim, tu matou a dieta, né, filha da puta? Quando eu disse para ela comer um pouquinho mais, né? Uma batatinha a mais, um pãozinho a Eu mais. disse, não, Mildo, Não, agachando ela uma foi força aqui. num buffet. E tem uma boa passagem, né, até que eu lembrei agora. Eu, particularmente, a palavra dieta eu uso com atleta. Por quê? A pessoa normal, que é 99% dos praticantes de musculação, eu acredito nas palavras de reeducação alimentar, alimentação saudável, alimentação equilibrada. Por que eu digo isso? Porque a palavra dieta, para a maioria, inclusive para mim, Já Treino. causou um pânico. além de causar o pânico, é período. Estou de dieta. Aí eu pergunto boa. até quando? Não, até o mês que vem só. Entende? Não, esse pessoal tem que fazer uma reeducação alimentar e uma alimentação adequada até quando? Sempre. Sempre, Até toda a até vida. morrer, até o resto da vida. E aí, baseado nisso, para ti que é atleta, eu posso usar a palavra dieta. Qual foi o período de maior dieta? Que a gente estava fazendo um trabalhinho para ela competir e ficou muito bem, porque o biotipo e a genética ajudam muito. Fala aí para nós qual foi o período de maior dieta que o organismo aguentou Não foi antes de dieta. dar hipoglicemia. Não foi dieta, foi cortar os carbos, uma loucura dessas, que eu não entendo como é que uma pessoa vive sem carboidrato. Aí tá 6 horas, eu andava de ônibus na época, tô no ônibus, aqui assim começou a me dar uma tremedeira. Já comecei a suar gelado. 6 horas sem carboidrato, eu disse, não, vou morrer. Já desci numa padaria, na padaria, ataquei tudo que tinha, já peguei um chocolate, um quindinho, um todinho, eu disse, não, o que é isso que tá acontecendo com o meu... Resumindo, ela desceu da lotação porque viu uma padaria, desceu correndo para pegar E fui pegar um doce, porque eu não aguentei. quindim Na época que e eu pão. era atleta do miúdo, que eu vinha... Ela ia morrer, né? Não, Ia eu só morrer. pensei o todinho mais rápido, né? Eu lembro que Se eu tinha soubesse muito que era medo coca, também, porque ele sabia direitinho se eu furasse a dieta. Mas dá para ver. Ele sabia, assim, ficava então... rosadinha. Então eu fiz acho que 1 ou 2 vezes e daí ele percebeu e daí eu não tinha mais cara de furar a dieta de vir pra cá. Um dia ele disse, tu vai competir no sumô então. Vai Se trocar não de categoria. obedecer, se não obedecer a alimentação. Vai na categoria Algo sumô. errado não tá certo. Criativa, não. Via de regra, tá com dieta restrita ali para competir. Tem que tirar uns quilinhos ali. Entrou rindo na academia, não tá fazendo. Não Furou. tinha como te enganar, né? Furou a dieta. Não, na próxima eu vou treinar mais. A seriedade. Ai, Deus. Ju, falando um pouquinho sobre teu dia a dia, que tu foca não no fisiculturismo, e sim na boa forma física. A desculpa de muita gente é justamente essa, falta de tempo para não ter uma alimentação, uma dieta mantida. Como criar uma rotina dá certo? Como fazer isso? A rotina tem que se esforçar muito, não é, se disser que é fácil, eu vou estar sendo muito mentirosa. A gente tem que se esforçar muito, tem que, primeira coisa, se organizar, planejar ali as refeições e tentar deixar sempre organizado, eu acho que toda a sistemática. Comprar os alimentos, preparar, deixar pesado, eu acho, para quem tem uma rotina assim de trabalho, alguma coisa assim que fique muito na correria. E também o principal é quando a pessoa errou, saber voltar. E também, hoje em dia, a gente tem muitas opções de alimentos, assim, que, por exemplo, no bar da minha academia eu consigo comer ovos.
e pegar uma porção de batata. Eu acho que hoje em dia a alimentação saudável, antigamente, se tu queria comer um doce saudável, sem açúcar, nem tinha, né? Aham. Não. Não tinha. Hoje em dia tem muitas opções, então eu acho que, por exemplo, no turno da tarde, que eu dou uma aula atrás da outra, eu deixo preparado uma shakeira com 2, 3 colheres de aveia e o whey ali. Aí, quando dá, eu boto água no bebedor, faço assim e tomo. Mas isso aí, tu falando isso daí, tem um monte de gente que chega assim de início, que fala assim, eu não consigo, eu enjoo. Aí elas dizendo assim, querem fazer dieta. Eu digo assim, tu tem que querer de verdade, porque... Tem que dar prioridade. Tu entende? Não é todo mundo que tem a tua disciplina que vai fazer isso. Vai ter uma pessoa... Eu confesso que eu sou dessas mulheres que são um pouco mais frescas assim, com a comida, assim, também me enjoo as coisas da dieta. E para mim funciona muito. Tu precisa ter variedade. De manhã eu faço um café da manhã assim com um mamão, uns ovos mexidos. Aí eu não como nada no meio da manhã porque não consigo ali abrir, vou ser bem sincera, não consigo ali abrir o pote com batata, por exemplo, o Fabiano, meu marido, consegue. Aí eu prefiro ficar assim, tomar um bom café da manhã, não comer nada no meio da manhã, às vezes só um cafezinho preto ou um chá. Aí eu almoço uma refeição bem completa, assim, um prato com saladas, vários vegetais, um pouquinho de arroz com feijão, nada muito exagerado, assim. Sim. Acho que não tem problema de comer o arroz com feijão. Claro que não. Como 3 colherinhas de arroz, uma conchinha de feijão, um bifinho de frango, salada, daí eu fico bem alimentada a tarde inteira. Se eu sentir muita fome, de tarde eu tomo whey com aveia. Aí à noite eu como muito parecido com o que eu comi no almoço, só que eu tiro, por exemplo, o arroz e feijão e como um pouquinho mais de frango. Mas isso é a minha dieta restrita. Sim, pra ti tu já Só tá que desmaiando. Eu já tô morrendo já. Hipoglicemia Eu dessa dieta. já tô morrendo aí já. E eu acho que a gente acostuma, né? O organismo acostuma, Sim, assim, a a não ser o da Débora. Eu comi uma laminuta antes de vir pra cá, com batatinha E já tá louca de fome, né? E vim comer umas rapadurinhas. Tenho até aqui, se vocês quiserem. Eu acho que o corpo, ele se acostuma. E quanto mais tu come, teu corpo também acostuma a comer mais. Mais, Acostuma a exato, comer mais, o gasto. óbvio. E aí, quando tu também come um pouco menos, o teu corpo, ele também se adapta. Não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas... Exato, pra não, mim, funciona assim. Porque eu realmente... Eu gosto de comer a comida quentinha, cheirosa, eu como com os olhos, eu gosto de ver uma salada colorida, bem temperadinha, isso para mim é importante, assim, para mim. Mas aí tu consegue te programar em fazer tudo isso ou não? Não, eu como, à noite eu janto em casa, e daí eu deixo sempre legumes assados, salada lavada. Isso aí e pra mim tá faz sendo um bifinho na hora, assim. A maior dificuldade, assim, de morar sozinha, é eu ter que fazer. Aí nem é o fazer a louça, porque daí... Mas a gente faz assim, às vezes uma vez na semana, né, Fábio? Mas, pai, eu cozinho, daí um montão de louça. Então, eu acabei de lavar a louça, daí eu já tenho que cozinhar de novo, e daí já tem mais um montão de louça. Mas usa descartável e joga fora. Vou panela Cozinhar descartável. todo dia também eu acho que é meio tenso. Eu deixo assim um formão de legumes assados, cenoura, berinjela temperados, e vou comendo ali até quarta, quinta-feira, daí sexta, aí fica melhor. a gente já faz alguma coisinha diferente, Viu? cozinha. Dica pra ti. Já é melhor. Já. Pra ti e E pra as todo saladas mundo. lavadas, assim, também. Deixo um mix de folhas, tomatinho cereja. E tu congela alguma morangas. coisa ou não? Às vezes só o feijão mesmo. Porque o congelado também fica meio difícil daí. A salada. Só ir tirando, só descongelando a porção e Mas daí fazendo. fez 5, 6. Na sexta marmita o arroz já tá... Né? O arroz congeladinho é meio... Tá bom. Já ajuda. Mas o mais importante a ser dito, que a Juliana falou muito bem, que dá para ser feito. É só querer um pouquinho, priorizar o objetivo e dá para ser feito. Esse é o grande lance para deixar para o pessoal, né? Hoje em dia tem as marmitas que também pode comprar prontas, né? Eu tinha uma aluna que ela vivia chamando o iFood e ela dizia que não tinha tempo para cozinhar. Daí eu disse para ela, olha, tudo que tu gasta de iFood, cada dia tu pede uma coisa, Duni T, hoje não sei o quê. Sim. Então pega, compra as marmitas. Esse é o lance, a maioria faz isso. Pega. Mas hoje também Compra tem tudo. as marmitas fitness, né? Em vez de então pegar um investe. lixo, pega uma saudável. E já deixa ali para a semana inteira. Eu não gosto de chegar em casa, jantar. Daí já tá tudo ali, as marmitinhas. Prontinho, pesadinho. Bota no micro-ondas, vai tomando banho, depois janta e deu. Tu ainda come as coisas pesadinhas ou não? Virou eu mais hábito, ou menos assim. que sei de olho, mas quando chega perto do verão, obviamente, eu peso. Mas eu sei mais ou menos de olho, 3 colheres de arroz. Mas depois de pesar um período, Por muitos anos eu no pesei. olho No a olho gente já vai, né? sabe mais ou menos, né? 10 anos eu fiquei pesando.
Mas quando chega ali, Um longo É período. muito focada. outubro, por aí, daí eu gosto de pesar, daí eu gosto E de ficar bem cardio, tu faz só cardio normal, tu faz outro esporte? cardio. Ou tu não faz mais Eu cardio? faço quase todos os dias cardio. Eu acho muito Essa importante. pergunta o pra meu cardio é o conseguir- jiu-jitsu, no caso, né? Eu faço todos os dias também, mas Uns treininhos com tu descanso aconselha ativo. então pra mulherada fazer cardio também. Assim, tem mulheres que eu acho que não é aconselhado, que tem mulheres que têm muita dificuldade de ganhar massa muscular, daí eu aconselho uma bicicleta. Mas eu faço bastante aquelas escadarias. Sim. Ou bicicleta também, que eu acho que eu costumo ficar muito inchada nas coxas, então o meu problema do cardio nem é tanto para perder gordura, é só para não ficar com o físico Retida tão inchada, lá retida, embaixo. que eu não gosto. Eu gosto de ficar mais Sequinha. sequinha, assim, menos inchada. Então eu faço cardio para não ficar tão inchada. Percebemos pela alimentação dela, né? Sim. Que ela não quer ficar E inchada. qual aeróbico preferido teu? A escada. Escada ou bicicleta. Escada ou bike? E o teu? Jiu-jitsu. O Gil. Jiu-jitsu. Sair na Maravilha. porrada. Qualquer coisa que tiver sair na porrada, eu gosto. Meninos, sabemos que tem dois lados que apavoram as mulheres, vocês que trabalham no salão de musculação com elas. O primeiro, não vem o peso baixar rapidamente na balança, que a maioria se desespera com isso. Isso é uma questão que eu vejo. E a outra é o seguinte, que todas têm medo de ficar muito forte. A gente já falou, mas vamos pincelar de novo sobre isso. Gostaria de saber de vocês a opinião de vocês sobre isso. Como é que vocês conduzem as alunas sobre isso? Sobre a balança e sobre o mito de ficar muito forte. Eu gosto muito de usar, além de fazer avaliação tudo, mas eu acho que o mais importante é fazer fotos. Porque daí, às vezes, a pessoa tá com... E como eu sempre filmo elas na aula, tem os vídeos também. Porque como as pessoas, às vezes... Ai, prof, meu peso não baixou na balança, tô até mais pesada. Aí, eu gosto de mostrar um vídeo ou uma foto delas como estava antes, com aspecto de estar bem maior, e agora elas estão bem menor, mas com o mesmo peso. Mesmo peso. Até o meu peso mesmo, muitas não acreditam que eu tenho. Porque como eu sou um saco de músculos... Elas olham assim, ai, não acredito, tem 60 quilos, prof. Porque a maioria tem tudo 50 ali das minhas alunas, sabe? Então elas ficam impressionadas que eu tenho 60 quilos. Mas não é por causa da musculação, né? Ainda hoje eu estava conversando com isso sobre uma aluna, perguntei o peso dela. Só que a questão da massa muscular realmente faz muita diferença. Com certeza, eu friso bastante isso. Eu uso muito avaliação, eu uso mais avaliação. E eu explico. Até agora eu lancei um desafio entre elas. A avaliação vai ser dia 29 e dia 30. Cada uma vai colocar R$100. São 8. Aí dá 800 pila, tem o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Aqui baixar mais o BF Aqui dentro... melhorou mais nos 30 dias. Não, vai ser 8 semanas, vai dar 2 meses, 8. 60. Nos 60 dias. Quem baixar mais ganha o maior. Bom estímulo. Vai ganhar 300 pila, não sei o que. Bom estímulo para fazer. Então, aí, por quê? Pra gente ter um parâmetro ali. E a fita métrica, eu sempre digo assim, ó, tem uma que carrega uma fita métrica agora dentro da bolsa. Sério? Sério, uma advogada. Ela anda com a fita métrica. E aí eu falei assim, tipo, mede que tu vai ver e esquece Será a balança. que é pra medir ela ou o braço dos caras? Ela é casada e não posso comprometer a minha aluna. Então não é. Olha, tu te comporta. A questão das dobras fazem muita diferença. Quando tu pega a dobra, era 20. Aí tu vai lá, pega de novo 8. Não, e principalmente aqui, né, Ju? Aqui é o que mais preocupa elas. mais diminui. Tipo, aqui nas costas, que tem aquele toicinho ali. E a barriguinha, assim. Aí tu vai apertando. Eu digo, ó, tem que começar a ficar molinho pra colar a pele ali, né? Eu costumo aconselhar comparação nas próprias roupas, né? Que as roupas vão ficar folgadas. A calça E jeans. espelho. O espelho não mente, né? Mas o espelho engana, às vezes. A gente tá com uma visão turva. Eu fico com a visão turva. Eu sempre me enxergo do mesmo jeito. Não é os olhos, precisa do Será? Eu acho que eu oculista. preciso trocar. Pensa da idade, né? Pensa no Opala. Mas tu te enxergava, tu conseguia ver, a não ser que as pessoas te falassem, quando tu tava mega saradona. Tu conseguia te enxergar? Não conseguia. Tem esse problema. O que marca muito pra mim são as fotos. E por isso eu gosto de fazer fotos também com Fotos elas. e Porque, por exemplo, no carnaval eu tava com um corpo que
lá eu tava com vergonha, tava me sentindo gorda. E aí hoje tu olha... E aí agora eu olho as fotos, meu aconteceu Deus, isso eu tava comigo super já. bem, eu tava com o abdômen todo definido. Só que daí eu lembro... Mas daí é autocobrança, né? A gente sempre vai mas cobrar então mais a de si pessoa mesmo. que tá treinando ali, tipo assim, ela veio bem gordinha, né? E aí baixou meio que o peso, ela não consegue se ver no espelho. Aí as pessoas falam pra ela assim, olha, tu emagreceu. Daí ela, mas será? E mesmo às vezes o peso baixando, alguma coisa, porque tá muito embutido aquilo ali na mente da pessoa. A gente olha no espelho e não vê o que deveria ver. Eu lembro de eu fotografar assim, meu Deus, eu não emagreci nada, mas eu passei... E aí agora eu olho as fotos e eu penso, tava super bem no verão. Tava bem magrinha. O espelho engana a gente. Espelho, às vezes... É traíra. É traíra. E a questão do ficar forte... Exato. Eu já consegui trabalhar bastante com as minhas alunas, com as minhas atletas, e eu acho que isso eu consegui diminuir bastante. Tipo, há uns 5 anos atrás era mais... Isso aí está se perdendo em função de como nós hoje aqui estamos conversando sobre esse assunto. Está baixando um pouco na minha opinião, está baixando um pouco essa questão do ficar forte. A mulherada está vendo que... Sim, eu acho que tu chegou aí nas festinhas, nas sunsets que tinha. Lembra que não existia mulher forte bombada naquela época. Hoje tu vai numa festa assim aberta, só o que dá é as mulheres definidinhas, fortinha, tem muito mais. Já é uma coisa mais comum. Na época que nós saímos, que a gente ia... Mulher não fazia. Não tinha, tu olhava... Mas essas estão definidinhas em forma. Bonitas. Bonitas. A questão que eu estou colocando aqui é quem está começando com medo de ficar muito forte. Nunca, não isso tem que a como. gente tem que deixar bem claro que não vão ficar. Eu tentei por muito tempo e não conseguia. Mesmo querendo, mesmo é querendo, muito difícil. Não conseguia. Eu acho que é a até questão. a questão do Instagram, vários médicos falando, profissionais de educação física, todo mundo falando que não vai ficar muito forte, deu uma reduzida, porque já foi pior. Não estou dizendo que não tem, mas que deu uma abafada, assim, agora, vejo que elas não se preocupam mais tanto com isso. Assim. É que hoje tem muito mais meninas, mulheres e senhoras na sala de musculação, treinando. E aí elas estão vendo que não ficam fortes, sim, definidas, em forma. Até a questão do Instagram ali, muitas observam, eu sigo a fulana, ela treina bem pesado e ela tem o corpo que eu queria ter. E daí eu acho que isso fez com que mudasse um pouco, assim. É verdade. Sim. Está mudando, está mudando. O pensamento do pessoal mais leigo está mudando em relação a isso. Gurias, para encerrar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem justamente para essas mulheres, meninas, para incentivarem ela a treinarem musculação. O que vocês diriam para uma aluna que está pensando em começar, está em dúvida, até por causa desse monte de mitos e monstros na cabeça da população? O que vocês têm a dizer? Eu diria para incentivar elas a virem para a musculação. Indiferente da idade, é necessário. Se hoje tu não precisa, lá na frente, com certeza tu vai precisar. Então é melhor prevenir do que remediar. Indiferente se for a musculação ou alguma coisa, sempre vou puxar para o carro da musculação, porque é uma coisa que, indiferente jiu-jitsu, boxe, muay thai, o que eu for fazer mass wrestling, a musculação vai ser sempre uma coisa que vai estar na minha vida. E tanto eu nunca fiquei peguei Covid, não senti nada, né? Tipo, fiquei bem... Sim, o organismo fortalecido, né? Entendeu? Ou seja, jiu-jitsu, se mantenham ativas, entendeu? Se mantenham ativas... Alguma atividade. Se mantenham ativas, se mantenham vivas também, porque com a pandemia a gente percebeu que a vida é um sopro, hoje a gente está aqui, amanhã não está, então tenham condições para aproveitar a vida. A musculação vai te dar meios de tu aproveitar cada momento, se tu tiver que correr na chuva, se tu tiver que pular num carro, um momento de alegria ou alguma coisa, tu tenha saúde para estar vivo e aproveitar aquele momento. Porque ficar em cima de uma cama, alguma coisa, muitas vezes é a escolha da pessoa, por não se cuidar. O nosso templo, o nosso corpo é tudo que a gente tem nesse mundo, entendeu? Então a gente tem que tentar se manter mais ativo, mais saudável, para aproveitar as dádivas, os presentes que Deus nos dá, que é ter saúde. Então aproveita que tem saúde, tu tem um corpo, treina, vive, aproveita que ele se mantenha saudável. Acho que é a minha... Não sei se fui meio confusa, mas é a minha mensagem. Perfeito, e concordo. É que a gente sempre vai puxar para a musculação. Para a musculação, não, eu puxo. A gente trabalha com isso. Exato. Mas eu concordo plenamente contigo que o pessoal tem que se manter ativo, se manter... E a musculação é o carro-chefe de qualquer... Em atividade. Ju.
Eu diria para todas as mulheres e pessoas para não adiarem essa luta, porque não é uma coisa assim que não adiem. Uma hora todo mundo vai ter que passar ou a fazer musculação, vai chegar no médico com 60 anos, agora tu vai ter que... Daí a pessoa vai pensar, por que eu não comecei antes? Sempre vai pensar assim. Ou, né, como uma aluna minha já me disse, guria, eu vi o meu pai, um baita de um homem de 1,95 m, sempre foi um alemão forte, depois ele não conseguia levantar da cama, por falta de força nas pernas. E aí ela me disse, eu odeio fazer musculação, mas eu faço porque eu não quero dar trabalho para os meus filhos, eu quero envelhecer saudável, eu quero, né, aproveitar minha vida sem ficar doente, assim, né, nessas questões, porque doente todo mundo vai ficar. Mas então eu diria... Ou não. Eu tenho... assim, todo mundo... A doença, ela existe, assim, né? Mas minha avó tem 106 e não ficou doente, não fica doente. Ela é um aborto, né, da natureza. Mas, assim, para não adiarem essa luta aí, que é uma luta, né? É uma luta diária, né? Isso. Não adiem. Se a pessoa não gosta de musculação, faz crossfit, faz funcional. Faz o que for. Tenta se encontrar. Às vezes, gosta mais de uma coisa, ou sei lá, enfim, a pessoa tem que tentar se encontrar e tentar fazer exercício físico de alguma maneira, assim, porque a gente não tem como sobreviver sem fazer exercício físico. Sobreviver saudável, né? Que é o plano de saúde, né? O plano de saúde não é pagar mês a mês o boleto de algum plano. Paga mês a mês um profissional, uma academia, para alguma atividade física. Esse é o grande plano de saúde de todos. Nossa. É isso. Meninas, eu quero agradecê-las de coração. Sabe que vocês moram no meu peito. E já que vieram na minha casa, vão sair com um presentinho. Ai, tô há 14 anos, gente. Nunca ganhei um presente. A Débora é óbvio que não vai ganhar. Vou ganhar um presente hoje. A Débora é óbvio que não vai ganhar. Se eu soubesse, já tinha pedido para participar nisso antes. A Débora é óbvio que não vai ganhar porque ela convive o dia a dia comigo. Não. Ju, te agradeço de coração. Eu que agradeço. Tua lembrancinha. Convite. Muito obrigada. Ai, que lindo. Ai, eu amei. A Débora, depois, lindo, amanhã eu te dou, tá? Não, parei. Assim. Vou até chorar nesse momento aqui. Ai, eu amei, ficou muito linda. Ai, eu amei. Já estou um nojo, eu já tenho agenda e o caderno, né? Agora eu tenho uma caneta. Amém, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Para mim é muito especial estar aqui nessa casa novamente, que eu gostaria de vir mais vezes. Tem que vir para treinar. E vamos fazer um jiu-jitsu também, Ju. Eu te ensino a pagar teu marido quando ele não lava a louça. Bah, aí sim, né? Marcelo, quer bater aquela foto que tu me pediu? Olhem para lá. Pode abrir, Débora. A Débora já encaixotou, vai botar embaixo da mas Deus cama. livre, é um preço que eu nunca ganho. Agora eu ganhei e vou guardar, né? Bom, elas ficaram bonitas. Eu fiquei apresentável, pelo menos? Bom, eu nem penteei os cabelos. É o que interessa, né? Então tá bom. Gurias, de coração mesmo. Muito obrigado. Obrigada, Ju.